O humanismo foi um movimento difundido na Europa durante a renascença da civilização greco-romana, onde valorizavam que o ser humano possuía um conhecimento maior e era capaz de desenvolver-se sozinho, apenas por condição humana. Eram voltados para a racionalidade, antropocentrismo e cientificismo. Bem, a racionalidade nada mais é do que a capacidade de exercer da melhor forma a lógica. O antropocentrismo é a forma de pensamento comum a certos sistemas filosóficos e religiosos, tendo o ser humano como centro do universo e de tudo. Exemplos de literatura humanista. Trecho da obra Triunfo da Morte de Francisco Petrarca. Aquela bela dama e gloriosa, que hoje é no espírito e pouca terra, e foi alta coluna e valarosa, tornava como grande honra de sua guerra, deixando já vencido o grande inimigo, que com seu doce fogo o mundo aterra, não com mais arma, deixando já vencido o grande inimigo, que com seu doce fogo o mundo aterra, não com mais armas que respeito altivo, honestidade em rosto e em pensamento, coração casto e de virtude amigo. Grande espanto era ver tal vencimento, as armas do amor rotas e desfeitas, e os vencidos dele em mor tormento. A bela dama e as outras eleitas, honestidade em rosto e em pensamento, coração casto e de virtude amigo. Grande espanto era ver tal vencimento, as armas do amor rotas e desfeitas, e os vencidos dele em mor tormento. A bela dama e as outras eleitas se vinham gloriando da vitória, em bela esquadra juntas e restreitas. Principais autores e obras do humanismo. Francisco Petrarca. Humanista italiano, Petrarca foi um dos mais importantes escritores humanistas. Petrarca produziu cerca de 300 sonetos e de sua obra destacam-se Cancioneiro e o Triunfo, Meu Livro Secreto e Itinerário para a Terra Santa. Dante Alighieri. Humanista italiano, autor do poema épico e teológico intitulado Divina Comédia, Dante é considerado um dos mais importantes poetas do humanismo. Ele escreveu vários textos líricos, filosóficos e políticos, dos quais se destacam Vida Nova, Monarquia e o Convívio. Giovanni Boccaccio, poeta humanista, considerado o criador de prosa italiana. Boccaccio é autor da obra de novelas Decamerão, que apresenta como temática da natureza humana. Além de Decamerão, de sua obra literária merecem destaque Mulheres Famosas, Filócolo e Teseida. Erasmo de Roterdã. O humanista neerlandês Erasmo de Roterdã é autor de diversas obras de caráter humanista. Sua obra mais importante é O Elogio da Loucura, publicado em 1509, na qual defende a liberdade do pensamento humano. As características do humanismo. As principais características do humanismo nas artes e na filosofia são: antropocentrismo, conceito filosófico que ressalta a importância do homem como um ser agente dotado de inteligência e de capacidade crítica, avesso do teocentrismo, Deus como centro do mundo. Esse conceito permitiu descentralizar o conhecimento que antes era propriedade da Igreja. Racionalismo, corrente filosófica associada à razão humana que foca na produção de conhecimento sobre o ser humano e o mundo, contestando o espiritualismo. Cientificismo. Associado ao racionalismo, esse conceito coloca a ciência em um lugar de destaque. Através do método científico, ele fomenta as descobertas desse campo, a fim de entender os fenômenos naturais. Antiguidade clássica. Os artistas humanistas foram inspirados pelos estudos realizados anteriormente por pensadores clássicos gregos e romanos, sobretudo pela literatura e mitologia greco-romana. Valorização do homem. Inspirada nos modelos clássicos greco-romanos, houve a valorização do corpo humano e das emoções dos homens. No final do século XV, a Europa passava por grandes mudanças: expansão marítima, desenvolvimento do comércio, surgimento de pequenas indústrias, surgimento dos burgueses e etc. E todos eles foram agilizados pelos humanistas.
Os humanistas eram estudiosos da cultura clássica antiga, uns ligados à igreja, outros eram artistas e historiadores, independentes ou protegidos por mecenas. Eles foram muito importantes para o humanismo, pois divulgavam as ideias e novos conceitos, também identificavam e valorizavam os direitos dos cidadãos.